E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar para falar sobre o Sub-20 hoje, né? Estive lá acompanhando o Santos e Corinthians pela 16ª rodada. Rapaz, agora me pegou, vou abrir aqui rapidinho, mas acho que é a 16ª rodada. No dia da apresentação de Biliarce, né? Que inclusive vocês devem ter visto a confusão que foi o Santos. A gente falou na live do trio, todo dia às 10 horas da manhã, só para lembrar, amanhã tem de novo. A gente falou que o Santos anunciou às 10h37 que teria apresentação ao meio-dia e meia. Depois o Santos anunciou ele no Twitter, acho que meio-dia. E aí, meio-dia e 10, adiou para as 5 horas da tarde. É uma confusão do caramba. Mas enfim, eu já tinha me credenciado para o Sub-20, já queria ver a partida, porque eu acompanho todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né, por lá, né? E acabou, eu até peguei o final da coletiva do Biliarce, vai ter um vídeo amanhã, provavelmente amanhã de manhã entre aí, não sei. Mas hoje é sobre o Sub-20, tá bom? Que goleou o Corinthians, como eu falei, 5-2. Inclusive já tem os gols lá na Santos TV até, tá bom? Eu gravei até no Miguelito, mas eu vou subir aqui junto nesse vídeo, eu acho. Mas enfim, eu tô passando aqui para ver a classificação, ainda não achei. E no SofaScore tem os amistosos, né, do dia. Hoje tem Milan e Real Madrid, olha só. Que jogão. Mas é amistoso que não vale nada, né? Vai jogar só aqueles Manchester United, Betis, Liverpool, Arsenal, enfim, divaguei. Campeonato Brasileiro Sub-20 aqui, achei. O Santos com... sim, 16ª rodada mesmo. Tá? E com o resultado foi para sétimo, né? Dentro da zona de classificação, são 8 que classificam. Jogo único na próxima fase. E o Santos que não vencia 4 jogos, né? Tava uma fase ruim e hoje conseguiu essa vitória. Faltam 3 rodadas para o Santos, né? Tem jogos aí complicados, tem confrontos diretos, mas hoje a gente está em sétimo com 24 pontos. Pode se classificar ali, tá embolado, né? Tirando o Palmeiras e Grêmio, são o primeiro e o segundo respectivamente, que já dispararam com 35 e 31. O resto tá aí, Atlético Paranaense 30, Flamengo 28, Cruzeiro 28, Fortaleza 27, Santos 24, Goiás 24, Fluminense 24, já fora da zona de classificação, Ceará 23, então tá bem equilibrado ali, né? Enfim, e aí eu vou até pegar aqui para ver quem a gente enfrenta ainda nas próximas rodadas, mas enfim, precisamos vencer, né? Botafogo, que é o último colocado, tá? Botafogo, uma campanha bem ruim, só 11 pontos. Botafogo lá no Rio, dia 7 de agosto, ainda tem o Avaí antes pelo Paulista. Aí depois o Cruzeiro também fora, esse sim, um jogo difícil, confronto direto. E o Goiás, a gente encerra a participação na primeira fase, enfrentando o Goiás aqui, né? Aqui em Santos, que eu digo, não sei se no CT Pelé ou na Vila. Tomara que até lá a gente consiga a classificação. Mas enfim, falando do jogo de hoje, uma escalação diferente, né? O reforço do Miguelito voltando para atuar ali, né? Vou até pegar meu caderno aqui com as anotações para falar até um pouco do lance a lance, mas enfim. Foi Gustavo Jundi e Gabriel Simples, né, que voltou ao time depois de ter ficado poupado aí nas últimas partidas. Matheus Matias, Diego Borges e o Vinícius Lira. O Gustavo Henrique, o Ian e o Miguelito. O Ian também desceu, né? Ele desceu porque ele já fica mais no Sub-20, né? O Miguel que realmente já estava mais no Profi e desceu. Bom tempo, Villarreal e Rodrigo César. O Villarreal ganhou a vaga do Enzo, então, né? O Enzo era o titular. O Villarreal veio como titular, né, na última partida contra o Suzano, mas como era o Paulista, a gente, né? Até o Orlando fala um pouquinho sobre isso no final, vocês vão ver. Mas interessante, o Villarreal então ganhou a vaga pelo menos para essa partida. E assim, o começo foi avassalador, né? O jogo tava na Santos TV, mas o Santos foi muito bem em cima, pressionando, utilizando muitos lados, né? Começava sempre, a jogada sempre passando pelo Miguel, e eu já vou falar dele também, um negócio importante. Sempre passava por ele e bola no lado, bola no lado. Como na direita o Gabriel Simples não subia tanto e você tinha o Gabriel Bom Tempo como ponta direita, ele não é tão ponta, né? Ele não é um cara tão explosivo, ele é mais técnico, gosta mais de um drible, né? Trabalhando mais para dentro, enfim, de jogar curto. No outro lado você tinha o Vinícius Lira, que é um cara muito ofensivo, lateral esquerdo bem ofensivo, e o Rodrigo César, que é um pouco mais, não sei se é um pouco mais agudo que o Gabriel Bom Tempo, mas como ele estava na esquerda, muito cortava para o meio, liberava o corredor para o Lira e ele também tinha opção sempre na jogada pelo meio. E, enfim, o Santos já criou chance a partir dali, né? E aí no escanteio o Miguel cobra, o Matheus Matias desvia e o Diego Borges, né? Faz o gol que abre o placar, né? Até. E isso foi
logo no começo mesmo do jogo, o Santos abre o placar, faz os 2 gols em menos de 20 minutos, se eu não estou enganado. Enfim, e depois já foi para cima. Teve uma outra jogada que o Santos estava explorando bem esse lado esquerdo, né? Que foi com o Vinícius Lira. Só que essa começa de uma bola longa. Acho que sai do próprio Jundi, o goleiro Gustavo Jundi. Ele vai lançar e o Villarreal puxa a marcação, o Vinícius Lira passa por trás e o Villa desvia, né? Faz uma casquinha. O Lira passa em velocidade, cruza para o meio, o Miguelito manda no travessão, uma boa chegada do Santos também. Depois teve uma outra chegada que o Villarreal bateu e o goleiro do Corinthians fez uma bela defesa. Enfim, então estavam criando muitas jogadas por ali, né? E o segundo gol sai dali também. O Corinthians até tem uma chance nesse meio tempo, uma finalização de fora, mas nada demais. E pela esquerda foi de novo, né? O Miguel abriu para o Rodrigo cortou para o meio, cruzou muito bem e o Villa completou pro gol. O problema foi a partir daí, né? Que aí o Santos fez, até teve mais uma chance depois com o Miguel bate e o goleiro faz a defesa. Mas aí o time do Santos deu uma cansada. E pelo lado esquerdo, defensivo agora do Santos, sai um cruzamento que a bola passa a área inteira e entra do outro lado, lá tinha um jogador do Corinthians do segundo pau livre para completar. Uma falha defensiva geral, tá? Não só da zaga, que acabou deixando passar, inclusive do Júnior. Eu coloco o Júnior também nisso porque era um cruzamento que dava para ele ter cortado, eu acho. Mas enfim, e aí depois o grande problema foi o Santos ter diminuído muito o ritmo. O Corinthians começou a ter chance, teve uma finalização de uma falta na entrada da área. Enfim, o Villa teve uma chance que ele perde, não podia perder também, que foi uma jogada igualzinha, lançamento, Vinícius Lira, cruzamento para ele e ele manda para fora. Então assim, o Santos teve muito mais volume hoje, tá? O Corinthians não tá bem na tabela, não tá bem nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, é um time muito jovem, tá? Tem uma média de idade de mais, não vou dizer média de idade, mas tem muitos jogadores com 18 anos ali. Mas enfim, não é problema nosso, tá em 17º. Mas o Santos criou para fazer mais, o Santos estava com muitas chances mesmo. O problema foi que aí estava cansando um pouco e aí tomou empate ainda no primeiro tempo, né? Um empate, foi uma jogada que saiu o cruzamento, rebateu na zaga, o Jundi tirou e aí ela volta do lado esquerdo, acabou sobrando no meio da área, o camisa 9 do Corinthians domina muito bem e gira, ajeitando o corpo, batendo para fazer o 2-2. E aí a gente vai para o intervalo, né, com o psicológico meio pá, né, digamos assim. Mas, enfim, tivemos ali já no intervalo substituições que mudaram a partida. E aí eu tenho que chegar a um ponto que eu acho que o Miguel, com um jogador trabalhando mais próximo dele, melhorou muito. Ele já estava bem no primeiro tempo, mas melhorou muito. E se eu falei do Orlando aqui no último jogo, né, que ele substituiu mal e achei até que esse ano o Santos está com um problema defensivo muito grande, tá? Isso eu já falei aqui em outros vídeos. Mas o ataque continua sempre muito efetivo, né? Nos últimos jogos, eu falei nos últimos 2 jogos que ele substituiu mal, contra Cuiabá e Suzano. Hoje ele substituiu muito bem. O que ele fez? Ele tirou o Gabriel Simples, que não estava fazendo uma boa partida mesmo. Defensivamente até segurou, mas não subiu tanto e perdeu uma outra chance por ali, pelo lado direito de apoiar, né? Perdeu a chance de subir para ajudar o Bom Tempo. Porque o lateral esquerdo do Corinthians não estava subindo tanto. Enfim, e aí ele coloca o Profeta, só que aí o Profeta vai para o meio e fica como primeiro volante, alternando com o Ian como primeiro volante, e o Gustavo Henrique, que estava como volante, que é a posição de origem dele, volta para a lateral direita, onde já atuou ano passado inteiro. E ele sim, ele não é um grande lateral, e na minha opinião realmente não é, pelo menos ele cumpriu a função ali de dar uma segurada, e o meio de campo teve mais qualidade. Ian, Profeta e Miguel era muito mais qualidade com a bola no pé. E, enfim, e aí o time melhorou. E a outra substituição foi o Pedro Ian no lugar do Vinícius Lira. Eu acho o Vinícius Lira um baita jogador, tá? Eu acho que inclusive é mais completo que o Pedro Ian, mesmo sendo mais novo. Ele tem 17, o Pedro Ian, se eu não me engano, tem 19. Eu vou até conferir aqui, eu já falei dele em outro vídeo, mas eu sempre esqueço. Mas hoje o Pedro entrou muito bem. O Pedro entrou assim, uma bomba pelo lado esquerdo. O Pedro Ian já tem 18 só, então é um aninho só de diferença. Mas o Lira é bem mais alto, né? Tem mais porte físico mesmo, o Pedro Ian é baixinho, enfim, entrou muito bem hoje. E numa grande jogada dele, tabela ali, coloca na frente e cruza pro... É uma inversão do Profeta.
E ele domina muito bem, tabela com o Ian, recebe na frente e cruza para o Bom Tempo marcar. E, enfim, belo gol. Depois, outra subida do Pedro Ian, que ele coloca na frente com muita velocidade, sofre o pênalti, aí o Miguel faz e já acabou o jogo. Aí o Santos dominou completamente, o Corinthians nem cresceu mais, nem subiu mais. O Miguel ainda, numa outra jogada bem tabelada ali com ele, ele coloca pro Enzo fazer o gol, né? Com ele que eu digo Pedro Ian, Miguel, aí o Miguel só coloca pro Enzo fazer o gol. Teve uma ótima jogada também, tabela entre Miguel, tabela não, uma boa jogada, Miguel, Ian, Rodrigo, e quase saiu o gol do próprio Miguel. Então assim, um time com mais qualidade, com a bola no pé no segundo tempo, foi mais efetivo, mas me preocupou só o time ter cansado tanto no final do primeiro tempo, né? Segunda metade, digamos assim, enfim. Mas no geral foi uma boa partida de muito volume ofensivo, gostei mesmo. Teve um negocinho ali, no final o Profeta subiu na bola, ele é venezuelano, vocês já lembram do Soteldo, enfim. Eu tô até vendo se eu faço um vídeo sobre isso, enfim, eu perguntei pra ele sobre isso, enfim, acho que acontece. Errado tá quem é expulso, igual o cara do Corinthians, porque o Profeta sobe na bola, toca pro Rodrigo César, o Rodrigo dá um chapéu, o cara do Corinthians dá uma levantada nele, é expulso merecidamente, e o árbitro até acaba o jogo depois disso. Mas enfim, uma bela vitória, dominante como tinha que ser. Agora chega de eu falando, fiquem aí com Orlando Ribeiro, Nicola Profeta e Gabriel Bom Tempo. Valeu! Fala, Gabriel, mais uma boa vitória em casa, né? Um clássico, um jogo difícil. Fala um pouquinho da partida em si e como foi a preparação para essa partida essa semana. Vocês fizeram alguma coisa diferente? Então, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo o que eu amo e pela vitória também, que era muito importante para a gente vem de uma sequência não tão boa no Brasileiro, onde a gente deu uma desligadinha, mas hoje a partida era importante. A gente se concentrou bem durante a semana, trabalhou bem e conseguimos fazer uma ótima partida que é importante para a nossa classificação. Você fez um gol de cabeça, né? Não é muito à toa, né? Como é que foi a situação ali? Não é muito minha praia, busco sempre evoluir, que não é um fundamento muito bom meu, mas hoje, graças a Deus, pude fazer esse gol de cabeça aqui que eu venho tentando. E a comissão técnica hoje, o professor Fábio Carilli, tava todo mundo aí assistindo vocês. Fica sempre essa expectativa para ser aproveitado no time de cima. Você que ainda não chegou a treinar, né, no Profi? Ainda não tive essa oportunidade. Sempre que o professor vem ver aqui também é uma motivação a mais pra gente, para estar mostrando, para que a gente possa chegar e alcançar nosso sonho, que é estar ajudando lá no profissional. Para finalizar, ganhar clássico é melhor? É mais gostoso, né? Profeta, sua estreia aqui no CT Pelé, né? Terceira partida pelo Santos, vitória num clássico. Fala um pouquinho da sensação, como é que foi? Nosso time foi muito bem, um jogo com muita força, nós respondimos bem, jogando a bola, fazendo gols, isso foi tudo. E o que o Orlando falou com vocês antes da partida, né, para buscar esse resultado? Porque o Santos estava numa situação um pouco difícil ainda agora entrar na zona de classificação de novo, né? Mas ainda tem 3 rodadas, né? Sim, nós estávamos em uma situação muito difícil, mas agora com essa vitória nós ficamos em uma posição boa e em casa nós podemos deixar 3 pontos e nosso time fica muito feliz por resultado. E fala um pouquinho desse lance aí, subiu na bola ali, o que aconteceu? Não, futebol é divertir-se, é jogar bem e saiu natural. Professor, uma vitória num jogo muito difícil, né? Um clássico. Como foi a preparação essa semana, depois Já vim de uma vitória também no final de semana, né? Mas um jogo mais complicado. Nós tivemos um bom resultado, né? A preparação é dizendo que é uma final, porque nós estamos numa situação muito difícil no Brasileiro. Ainda não saímos dessa situação. Então nós temos mais 3 jogos que são 3 finais. Então a gente tem que encarar dessa maneira. Aí sim a gente consegue classificar. E agora no final você rodou bastante seu elenco, né? Até durante a partida no final de semana você fez, claro, muitas alterações. Foi pensando mais no desgaste físico? Sim. No volume no fim de semana, né? O Campeonato Paulista a gente consegue controlar. No Brasileiro nem tanto, tem que ser aqueles que já vêm jogando um bom tempo. Então isso também conta, né? O volume que eles estão, a intensidade que eles estão colocando nos jogos. Então eles precisam recuperar agora, porque nós já temos um próximo jogo com o Botafogo, que também é muito decisivo no Brasileiro.